Iniciando a gravação. Que bom. Então, meus queridos, para fins da gravação, para a gente ter isso aqui arquivadinho lá no nosso ambiente virtual, eu vou repetir que hoje o nosso conteúdo é um conteúdo bastante intenso, em decorrência da análise da normativa que torna obrigatório a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino, tá? É uma normativa do ano de 2003. Essa obrigatoriedade ela vem pela lei número 10.639, e em que pese parecer que já é uma lei, aspas, antiga, do ponto de vista da nossa legislação, da história normativa brasileira, é uma lei ainda muito recente, tá? Então, antes da gente entrar aqui na temática específica, eu queria fazer só um apanhadão geral para vocês compreenderem a lógica normativa brasileira. Se nós fôssemos pegar todo o conteúdo normativo, todas as leis brasileiras, e representar essas leis dentro do que seria uma pirâmide, sempre funciona com a Constituição no ápice dessa pirâmide, e a Constituição no ápice dessa pirâmide, ela tem uma força normativa que ela vai irradiar suas regras e princípios para todas as leis que estão inferiores a ela. Então, a lei, entre aspas, que tem o maior poder normativo, que é composta de regras e princípios, é a Constituição Federal. A Constituição é a lei máxima do país. É na Constituição que estão consagradas as formas de organização de Estado, as competências dos entes federados, por exemplo, o que é competência do governo federal, o que é competência do governo estadual, o que é competência do governo municipal, o que cada um deve fazer, como se dão questões, por exemplo, da elaboração das leis, mas muito mais que isso, e muito, muito mais que isso, está a consagração dos direitos fundamentais, que são aqueles direitos e garantias que se relacionam com a perspectiva de proteção do indivíduo, né? Então, direito fundamental é um sinônimo de direitos humanos. Direitos humanos é uma terminologia mais doutrinária e utilizada mais no campo do direito internacional. Quando direitos humanos vêm para dentro de uma Constituição, a nomenclatura é direitos fundamentais, mas é sinônimo, direitos humanos igual direitos fundamentais, com a técnica lá do direito, que direitos fundamentais representam que esses direitos humanos que estão aí no campo das teorias e do direito internacional ingressaram e têm força normativa dentro do nosso ordenamento jurídico, porque estão no texto constitucional. Então, imaginemos todas as leis, regras, lei ordinária, que é uma lei comum, lei complementar, decretos, medida provisória, tudo deve observar o que está lá no ápice da pirâmide, que é a Constituição Federal. Mas que isso, além de um patamar de excelência, né, dos direitos fundamentais, porque a razão máxima pela qual nós nos organizamos em um Estado é a defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos da pessoa, ainda nós temos o que é chamado o supraprincípio, quer dizer, o princípio máximo dentro dessa ordem constitucional. Desculpa, os gatos. Que é a dignidade da pessoa humana, tá? Então, se existe algo que irradia por todo o funcionamento do Estado, por toda a organização legislativa, é a dignidade da pessoa humana. É claro que a temática da história, do respeito à cultura afro-brasileira se relaciona diretamente com esse mandamento, com esse supraprincípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? A estrutura nossa do Brasil
ela está dentro do que é denominado Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é uma forma de organização do Estado onde, claro, há um governo de uma maioria, entretanto, a defesa irrefutável das minorias políticas. Então, em que pese algumas decisões serem tomadas no âmbito da maioria das pessoas, os direitos dos grupos minoritários, do ponto de vista da vulnerabilidade, devem e são respeitados em decorrência do supra-princípio da dignidade humana e ainda do compêndio de direitos fundamentais que vão reger a nossa vida social, tá? Obviamente, a questão da inclusão da história e da cultura afro-brasileira estão nesse bojo, porque nós temos que pensar que o Brasil vive sobre uma estrutura de um racismo que vezes é deflagrado, vezes ele é camuflado, mas existe esse racismo estrutural. E muito disso passa pelo não reconhecimento dos grupos afro, dos grupos da população negra no nosso espaço. Então, se a Constituição manda, dentro de um Estado democrático, claro, se tem uma visão de respeito à vontade da maioria, mas com o respeito intransigente das minorias, é claro que nós devemos, né, do ponto de vista histórico, muito ao resgate da história e ao resgate do que foi o tratamento por quase 3 séculos dos negros no Brasil. Esconder essa história, não divulgar essa história, esconder essa cultura, não divulgar essa cultura, esconder a arte afro, esconder toda a construção da história dos negros no Brasil, é uma dívida que nós temos, que nós não conseguimos ainda saldar, né? Nós não conseguimos pagar essa dívida ainda. Então, essa questão da composição dentro dos currículos da rede de ensino a respeito da história e cultura afro-brasileira, ela é de ontem, do ponto de vista histórico. A Constituição, essa mesmo que eu falei, que tem por supra-princípio a dignidade da pessoa humana, que detém critérios de igualdade, de combate à discriminação como fundamento, ela é de 88, mas só em 2013 é que vai haver essa exigência. Se, do ponto de vista histórico, a lei é muito recente, porque é de 2003, do ponto de vista da Constituição de 1988, ela demorou demais. Não é? Entende essa relativização? Se a gente pega, do ponto de vista de toda uma construção estrutural voltada à discriminação do negro e da sua cultura, a recém-instalação disso, com a exigência da inclusão na Lei de Diretrizes e Bases, que é de 96, dessa obrigatoriedade, demonstra que o Estado brasileiro tarda, de maneira demasiada, a reconhecer o espaço do negro na nossa cultura e na nossa história. Entenderam? Tudo bem? Se alguém pedir para entrar na sala, vocês têm que me falar. Entendi. Eu entendi, tá tranquilo. A Narda mandou um recado aqui. Ah, não, tá. Então, bora lá. O que essa lei vai fazer? Gente, olha aqui, tá a foto lá. Depois tem um link para vocês, né, da lei número 10.639. Essa parte em vermelho é chamada ementa. Ementa é o resumo que nos conta do que trata a lei que nós vamos observar. Então, a ementa, o resumo, descreve que essa lei altera a lei número 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Altera como? Ela vai incluir na LDB que há a obrigatoriedade temática da inclusão de história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino, pública e privada. Tá?
além de outras providências que são correlatas à obrigatoriedade dessa inclusão. Então, o que a lei vai fazer? A lei ela vai criar um artigo que vai ser colocado dentro da LDB. Nós vamos verificar isso. Mas antes de seguir para o texto, que a Lei 10.639 torna obrigatório dentro da LDB, vamos relembrar a LDB aqui. O que é a LDB? É uma legislação que define e regulamenta o sistema educacional brasileiro. E tanto faz se é da rede pública ou da rede privada. A rede privada é uma concessão estatal. O Estado autoriza entes privados a realizar esse direito fundamental, que é o oferecimento da educação. Então, sendo concessão, deve seguir as regras, as normativas colocadas pelo Estado brasileiro. Tá? A LDB, ela busca fundamento aonde? Na Constituição. Pensa na pirâmide que eu falei para vocês. Tem que buscar sempre o fundamento lá na lei maior, na nossa Constituição Federal. E é lá que ela busca os princípios para entabular qual vai ser o comando, então, as diretrizes e as bases da educação nacional. Diretriz é para onde você se volta, o mapa para onde você se destina, e base onde se fundamenta, se alicerça a construção da educação no país. Tá? A LDB, então, reafirma o direito à educação, desde o nível básico até o nível superior, e dá comando, como vai ser, então, o objetivo a ser buscado, em qual base vai ser construída em todos os níveis da educação no país. Então, na LDB, que é de 1996, estão estabelecidos os princípios da educação, não sei porque saiu princípios duas vezes ali, vocês me perdoem, mas os princípios da educação e o dever do Estado, porque cabe ao Estado prover essa educação, tá? Ele vai prover lá na educação pública e vai conceder a possibilidade de entes privados também aplicarem dentro das mesmas regras que são calcadas para a educação no geral, tá? E aí, a própria LDB, pautada nas competências descritas na Constituição Federal, vai nos apontar o que é papel da União, papel do Distrito Federal e dos estados, faltou estados ali, e dos municípios. O que cada um dos entes federados tem por responsabilidade na aplicação dessa lei que indica diretrizes e bases à educação brasileira. Essa é a LDB. A LDB já existia, ela é de 1996, mas à medida que a legislação vai se aperfeiçoando, vai se criando leis que não são leis que vão substituir a lei de diretrizes e bases. Essa lei que nós falamos, que é a 10.639, ela não vem e troca o teor da LDB. Ela não vem e muda a lei de diretrizes e bases, trazendo uma nova lei. A lei número 10.639, que trata da obrigatoriedade da inclusão de história e cultura afro-brasileira, ela manda colocar dentro da LDB o dispositivo, então, que traduz como obrigatória essa inclusão nos currículos da rede educacional. Entenderam? Ela vem e fala assim, olha, lá na LDB vai ser inserido o seguinte artigo, e é isso que nós vamos ver agora. Artigo 26A. 26A. Por que é 26A? Daí vou falar da técnica jurídica aqui, da técnica legislativa para vocês. Quando a gente faz uma lei, tem lá artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º e assim por diante. Quando nesse artigo, artigo 1º, não cabe todas as orientações que estão diretamente ligadas aqui a esse caput, cabeça do artigo, que é como a gente chama, aí a gente coloca inciso, coloca parágrafo, que é uma forma de organizar para o texto ficar bem adequado, para ficar ali sistematizado, para que a gente possa compreender o alcance daquele mandamento que está nesse artigo.
E aí, como foi mandado incluir na LDB, que já estava pronta, achou-se por bem colocar o teor aqui dessa obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro no 26. Só que 26 já tem, então colocou 26A. É quase uma subdivisão. Então, 26A. O artigo 26A da LDB descreve que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Veja que aqui o mandamento não é recomenda, informa, orienta, peticiona, indica. Não é esse tipo de verbo que está constante, e sim obrigatório. Obrigatório. Torna-se obrigatório. A caixa está dentro da minha bolsa. A caixa. Então, é obrigatório a inclusão de questões sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira. Aí, esse é o caput, a cabeça do artigo. Nós temos, então, para organizar esse mandamento, essa obrigatoriedade, um parágrafo primeiro, que diz: o conteúdo programático a que se refere o caput, a cabeça do artigo, incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Olha que substancial. Aqui eu vejo uma dupla interpretação. A primeira é a consagração da importância da história africana e a história da África, porque é de lá que vem parte do povo que se construiu aqui enquanto povo brasileiro. Então, por que nós nos aprofundamos na origem do povo europeu que veio e nos colonizou e depois migrou para o Brasil? Então, nós sabemos a história e estudamos a história da Europa quase como uma relação ancestral do povo brasileiro, mas nós não temos isso com a história da África, com a história do povo africano. Tanto nos é importante a história da Europa, como olhar para um passado de onde a gente veio, como a história da África. Então, é importante que essa obrigatoriedade aponte isso. Nós vamos incluir aqui desde a história da África, desde a história do povo africano. E mais, a luta dos negros no Brasil. A luta dos negros do Brasil me diz muito, porque a luta dos negros no Brasil é apagada, ela é retirada, ela é escondida de uma determinada forma que nos lembra bem a máxima de que quem conta a história é o vencedor. E se quem conta a história é o vencedor, nós temos uma série de episódios históricos onde o povo negro no Brasil, na luta pela liberdade, pela igualdade, pelo reconhecimento, foi tratado como inimigo. E mais, a história de que o Brasil tem um passado pacífico é uma falácia, é uma mentira, porque nós não temos. É um esquecimento e uma força bruta em face dos negros ao decorrer da história. Se a gente vê, por exemplo, questões como Zumbi dos Palmares, a quantas ocorreu o extermínio de vários quilombos, vários grupos que se voltaram contra o sistema em nome da liberdade, como a revolta dos malês, que a gente não tem contato, não tem informação, não tem fonte que a gente possa alimentar com essas grandes lutas travadas pelos negros em nome da liberdade e pelos brancos para conter
essa questão do negro, a gente vê que aqui o que nós estamos fazendo é o pagamento de uma dívida histórica imensa. Mas a questão da cultura negra brasileira, que a gente vem conversando desde o semestre passado, e o negro, a importância do negro na formação da sociedade, dos pontos de vista social, econômico e político. Olha só de pensar aqui, rapidamente, histórias como a história do Luiz Gama, que foi o maior advogado que já atuou no Brasil, sem dúvida alguma, se a gente for avaliar no contexto, porque ele é lá da segunda metade do século XIX, e que nem nos currículos jurídicos Luiz Gama está inserido, nos livros de história do direito, etc. Tem uma dívida quanto a isso. Quando a gente pega o embranquecimento de Lima Barreto, do Tobias Barreto também, quando a gente pega no embranquecimento do Machado de Assis, a gente vê que há a tentativa de se apagar ou diminuir o conteúdo e a fundamentação da importância da consagração de que negros construíram o Brasil. Oi. A propaganda do Banco do Brasil, vocês lembram da propaganda do Banco do Brasil? Bem lembrou aqui o Vitor para nos ajudar. Vocês lembram? Sim. Né? Então, outras questões, por exemplo, Milton Santos, um dos maiores intelectuais brasileiros, nada. Se contar na vertente artística que a gente viu, por exemplo, a questão da cultura e arte, o quanto se apaga o construído de tantos negros e negras que foram costurando o que é o povo brasileiro, mas que fica relegado à pesquisa de pós-graduação, fica relegado ao próprio movimento negro, esse resgate, porque nos currículos oficiais não havia essa obrigatoriedade. Então, é para pagar essa dívida histórica que vem essa obrigatoriedade. Então, antes de comentar esse parágrafo, primeiro eu falei que eram duas interpretações, duas vertentes. Uma muito salutar, muito positiva, do ponto de vista de você ter que colocar na lei, colocar a obrigatoriedade por lei, porque daí tem que se cumprir, e indicar esses itens, história africana e da África e dos africanos, luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira e negro na formação nacional, com a contribuição dos pontos de vista político, econômico e social, a gente está reconhecendo essa importância. Mas, em outra vertente, quando a gente torna obrigatório, significa que houve, durante todo esse período, até 2003, esse apagamento, um apagamento institucional, um apagamento político, um apagamento estrutural. Porque se eu obrigo por lei, significa o quê? Que não havia, de forma voluntária, o reconhecimento. Então, tem essa dupla perspectiva. Aí nós temos um parágrafo 2º, que vai inserir o mandamento que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Beleza? Em todo o currículo, de maneira objetiva e transversal, mas, em especial, educação artística, literatura e história brasileira. Cai demais questões com essa priorização das áreas. Vai ser aplicado em qualquer conteúdo, né? Sempre inserindo, trazendo a naturalidade. Por exemplo, você vai tratar de questões pertinentes a outras áreas, naturalmente vai haver inserção, mas a atenção especial está nessa tripla vertente, educação artística, literatura e história brasileira. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tudo sim, professora. Está muito chato? Não, não tá não. Só tem bastante coisa, né? Tem. Isso que eu falei é muito denso, né? A gente tem que se agarrar e ter isso muito
é aprofundado, porque nos é muito importante, tanto para a questão do ENAD, quanto para concurso, e tem caído. Assim como é colocada a obrigatoriedade da inclusão no currículo, é colocado a obrigatoriedade também do ponto de vista de se cobrar daqueles que vão atuar na área da educação, essa obrigatoriedade. Então, isso aqui nós temos que fixar e guardar muito bem, e aprofundar muito bem também, que é o que a gente vai fazer, tá? A Lei 10.639 ainda coloca a inclusão lá na LDB da pontuação do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, tá? Então, não é uma data comemorativa, é uma data onde nós reconhecemos todas essas falhas e levantamos questões a respeito desse racismo, né, estrutural que ainda pauta todas as áreas da sociedade e que quem ainda segue a falácia da democracia racial no Brasil, que se ocupe, então, desse dia especial. Todos os dias são dias voltados à nossa, ao reconhecimento das nossas falhas na formação do Brasil e no respeito ao povo brasileiro, porque é um desrespeito ao povo brasileiro, mas o Dia da Consciência Negra tem o seu caráter especial de reconhecimento de uma data para pontuar de forma mais contundente a necessidade de uma potencialização, né, a respeito da conscientização, tá? No começo, quando eu falei do nosso espaço democrático, do nosso Estado democrático de direito, onde, claro, nós funcionamos com respeito à decisão das maiorias, mas com mais respeito ainda dos grupos minoritários, quando a gente fala em minorias, a gente fala em minoria política, não em minoria quantitativa, até porque, pelo IBGE, um negro que é considerado a pessoa preta e parda, essa população, do ponto de vista numérico, é maioria, mas do ponto de vista da vulnerabilidade e da falta de concretização de direitos fundamentais, ela é denominada minoria. Minoria porque não detém a consagração efetiva dos seus direitos culturais, sociais, econômicos e fundamentais. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Essa inclusão, então... Pode falar. Pode falar. Não, eu só concordei, falei que tá beleza. Ah, entendi. Então, isso daqui também foi incluído lá no teor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tá? E aí, vem esse mandamento, a gente inseriu, achou uma brechinha, enfiou ali no 26A da LDB essa obrigatoriedade, no artigo, no caput, que é o 26A, parágrafo 1º, parágrafo 2º, mas e aí? O que significa isso? Qual é o alcance dessa normativa? Aí nós precisaríamos nos aprofundar como se daria isso, certo? E aí, nós temos na organização estatal brasileira o MEC, o Ministério da Educação, que detém o vínculo com o Conselho Nacional de Educação, e tem a Câmara específica para o debate de como vai funcionar essa obrigatoriedade. E aí o MEC, na Câmara de Educação, debateu e fez esse construído, que funciona também como uma lei, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, o que significa? A lei vem e coloca aquela obrigatoriedade, lá na LDB, no artigo 26 e parágrafos. Mas nós precisamos regulamentar, nós precisamos ter entre aspíssimas um manual de instrução, nos falando como vai ser, como deve ser, quais são os fundamentos, quais são as diretrizes curriculares nacionais para esta obrigatoriedade. E quem traz isso é essa normativa, que tem força de lei,
produzida pelo Ministério da Educação, através do INEP e do Conselho Nacional de Educação, tá? E aí eu achei que ia ter o link aqui, não tem, mas não tem problema, porque eu vou... Bom, eu vou seguir aqui antes de ir lá para o documento. Nós vamos ter que estudar o documento, as diretrizes, mas antes vamos ver aqui outras perspectivas. No documento, ele é maravilhoso, né? É um texto, é uma normativa muito importante, é um texto muito importante, é um texto para o Brasil, não só para a educação, muito importante, e eu tirei alguns trechos aqui da introdução dessas diretrizes. Eu vou ler e vou explicar para vocês. Quando a introdução das diretrizes, ela vai indicando quais são as bases legais pelas quais a diretriz foi criada. Então, assim, nós estamos regulamentando uma obrigatoriedade em decorrência da Constituição Federal, da Lei nº 10.639, da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vai indicando o fundamento normativo da norma da lei que exige essa regulamentação, que exige essa diretriz. Então, ela indica todo o fundamento legal e vai dizer todos esses dispositivos legais. Então, esses dispositivos legais são as leis que fundamentaram a criação da diretriz. Bem como reivindicações e propostas do movimento negro ao longo do século XX. Quer dizer, tem a lei, mas ao lado da lei, o que gerou essa obrigatoriedade foi um movimento proativo da sociedade civil organizada, ligado ao movimento negro, que exigiu esse reconhecimento. Então, não é um momento que o Brasil fala, nossa, a nossa história, vamos falar sobre a história do negro, vamos tornar obrigatório. Não foi uma dádiva, não foi um reconhecimento voluntário, é fruto de embate, tá? É fruto de reivindicação, é fruto da organização do movimento negro pleiteando esse reconhecimento. Então, não é assim, nossa, como o nosso legislador ficou atento, né, há tantos anos de esquecimento, de não reconhecimento. Não é isso. É um caminhar. A lei é produto da mobilização social, né? E aí coloca que tanto as normativas, tanto a lei como a reivindicação do movimento negro apontam para a necessidade de diretrizes que orientem a formulação de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim como comprometidos com a de educação de relações étnico-raciais positivas a que tais conteúdos devam conduzir. Está dando a introdução, está explicando da onde veio e para onde vai essa diretriz curricular. O parecer, essa diretriz é um parecer da Câmara de Educação que virou diretriz, foi aprovado pelo Conselho Nacional e aí vira uma diretriz. O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente no sentido de políticas de ações afirmativas, isso é, políticas de reparações, de reconhecimento e de valorização de sua história, cultura e identidade. Pausa aqui para eu falar para vocês o que é uma ação afirmativa. Ações afirmativas, pessoal, do ponto de vista lá do direito, são ações legais, estruturais e estatais do Estado brasileiro que visam corrigir desigualdades. Tá? Uma ação afirmativa é você jogar peso em uma relação desequilibrada, dando potencial para que aquele que está em desequilíbrio, que o inferioriza,
alcançar um patamar de igualdade material, de igualdade real. Então, para ajudar aqui na compreensão, a Lei Maria da Penha, apesar da Constituição falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o Estado brasileiro constatou que, em decorrência de uma cultura arraigada do machismo, da misoginia, a mulher é vítima de uma violência própria, voltada a ela, que enquanto a violência geral ocorre na rua, que é essa violência urbana, ligada a questões patrimoniais, ela acontece independente do gênero, que a mulher é vítima dentro do seu espaço íntimo, dentro das suas relações afetivas, mas mais que isso, dentro da sua vida, dentro do seu domicílio, dentro do seu lar, e ela é vítima em um número muito expressivo. São muitas as mulheres que são vítimas de violência moral, física, psíquica, patrimonial e sexual no âmbito de suas relações, no âmbito interno da sua vida privada. Então, em que pese a Constituição falar homem e mulher é igual, ao se constatar uma posição que vitima a mulher, criou-se a Lei Maria da Penha, jogando mais peso para a mulher, para proteger a mulher, com medidas que, inclusive, modificam o próprio processo criminal, porque nós precisamos, nesse momento, tentar elevar a igualdade. Então, nós temos a Lei Maria da Penha como uma ação afirmativa para tentar corrigir essa distorção, essa desigualdade material real que ocorre. O homem não é vítima na proporção que a mulher de violência doméstica familiar. A mulher, sim. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, com a Lei Maria da Penha, é uma ação afirmativa, tentar promover uma igualdade de fato, uma igualdade verdadeira. Aqui, essa obrigatoriedade da inclusão em todos os currículos, em todos os níveis, em todas as disciplinas e com especial atenção na educação artística, literatura e história, significa que nós visualizamos que o critério de igualdade não está posto aqui no direito à memória e à verdade, que é um direito de todo cidadão. O direito à verdade histórica, o direito a conhecer a cultura, a ter acesso à cultura e à divulgação da própria cultura, para o branco está aqui, para o negro e para o indígena está aqui embaixo. Então, essa obrigatoriedade e essa diretriz, que é como uma lei, ela serve como uma ação afirmativa para tentar promover uma igualdade de fato. Então, a gente cria uma data especial, a gente obriga a inclusão, a gente joga peso agora no reconhecimento da história e do valor artístico e cultural dos afrodescendentes para tentar o quê? Promover uma igualdade. As ações afirmativas são ações temporárias. Elas, no fundo, servem para corrigir uma distorção, mas que, no futuro, elas não vão mais ser necessárias, porque, em razão da existência dessas ações afirmativas, que vão forçar aqui, inicialmente, uma igualdade, no decorrer do tempo, isso vai ser sanado, e a igualdade vai ser natural. Essa igualdade vai estar posta já como uma construção social. Então, tem um meme de Facebook maravilhoso que explica essa disposição da ação afirmativa para alcançar a igualdade. Tem um desenho de uma cerca e do lado de dentro da cerca tem um jogo de futebol. E aí tem 3 pessoas assistindo, tentando assistir o jogo de futebol. Uma é baixinha e não alcança a cerca. A outra fica aqui meio vendo meio difícil, porque é bem na altura da cerca
ela tem que se esforçar demais para conseguir enxergar o jogo. E outra pessoa alta, que vê além da cerca, que acompanha o jogo naturalmente. A ação afirmativa é representada nesse tema como? Para essa pessoa baixinha que não alcança a cerca, a gente dá um caixote bem alto, para deixá-la da mesma altura da pessoa que vê naturalmente, porque é alta. Para a pessoa que está aqui vendo, mas não consegue ver direito, a gente dá um caixote um pouco menor. Ela sobe nesse caixote e fica na altura dos outros dois. Essa ação afirmativa, então, é dar a cada um o que é seu, mas na medida da sua desigualdade, para que a gente possa realmente conferir uma igualdade material. Então, o caixote maior foi para a pessoa menor. Mas eu não tenho que ter uma igualdade formal. Dar um caixote na mesma altura para quem está ali quase vendo e um caixote igual para quem já naturalmente consegue ver. Então, é o quê? Eu vou servir os três, mas na medida que eles necessitam. É quase como também haja mãe em casa, né, com os filhos. Mãe, eu falo que sempre atua com ação afirmativa, com vistas a promover a igualdade material. Então, é o quê? Um dos filhos precisa de sapato. A gente não vai lá e compra o sapato para um que precisa de sapato e dá outro para o outro que tem um monte de sapato. Você vai lá e dá o sapato para o que precisa. Para o outro precisa de camisa. Você vai lá e dá a camisa. Você não tem que dar camisa para aquele que já tem um monte e camisa para aquele que não tem, que só tem uma. Você tem que dar a cada um o que é seu, mas em acordo com a necessidade que ele precisa. Para quê? Para ter um mínimo de igualdade. Entenderam o que é uma ação afirmativa? Ação afirmativa, então, aqui está posta, por quê? Nós vamos jogar peso agora nessa obrigatoriedade, nós vamos jogar peso agora nesse movimento de inclusão e construção de políticas educacionais que cumpram com essa dívida histórica. Nós vamos falar, então, muito dentro dos currículos a respeito dessa história, dessa cultura, tanto da África como ancestral, quanto dos negros no Brasil. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professora, ficou bem claro. Ai, que bom. Ok. Deu para entender bem. Ai, que bom. Fofaiada. Vocês são queridos, né? Outro ponto que está lá descrito nas diretrizes, mas eu quis trazer, é isso aqui, está lá no texto, tá? Nós vamos ver o texto, mas tem umas coisinhas aqui que eu quis pontuar. Trata ele de política curricular. Ele é o texto da diretriz, tá? Fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. Olha a importância desse texto, gente. Essa diretriz tem força de lei e ela reconhece a obrigatoriedade como uma política curricular, ou seja, que vai estar obrigatoriamente nos currículos, que está justificada, que se justifica em decorrência da dimensão histórica, social e antropológica da realidade brasileira. Isso, dito de outra forma, é reconhecer que a dimensão histórica, social e antropológica do Brasil não é contada de maneira realística. Entende? Que se fala assim, ó, a obrigatoriedade da inclusão no currículo é fundada na realidade brasileira, na sua dimensão histórica, social e antropológica. Se eu estou dizendo isso, eu estou reconhecendo que a realidade brasileira não é retratada dentro dos currículos. Olha que documento importante do ponto de vista histórico do reconhecimento do brasileiro em todas as suas perspectivas, né? E mais, essa obrigatoriedade busca combater o racismo e as discriminações que atingem principalmente o povo negro. Quer dizer, se a gente desconhece, se a gente não aprofunda, se a gente não valoriza, é claro que a perspectiva discriminatória vai ser muito mais profunda.
Lembra que a gente conversou no primeiro semestre sobre as religiões de matriz afro? Quanta bobagem se diz, quanto desconhecimento a respeito de uma religião que é tão vinculada a valores elevados como qualquer outra religião. Como o desconhecimento a respeito da religião de matriz afro faz com que pessoas que professem essa religião sejam atacadas, sofram violência, sejam discriminadas. E isso é em uma vertente, que é a matriz religiosa. Mas acontece em tudo. Mas por que isso? Por causa do desconhecimento. A história do negro no Brasil não é história só para o negro no Brasil. A história do negro no Brasil é para a população brasileira em geral. Porque não conhecer significa não valorizar. E não valorizar significa o quê? Ter esse teor de superioridade, de desconhecimento, que me gera o quê? Um pré-julgamento, uma pré-análise que coloca o negro, do ponto de vista histórico, em um patamar sociocultural inferior à maioria. Então, aqui é um documento muito, muito forte, ele é muito substancial, ele é muito forte, né? Em razão dessa descrição que ele vai fazendo aqui essa parte, a parte introdutória. Nessa perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos do seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos, sua identidade valorizada. Então, nós temos que buscar lá, como tudo vai se costurando, nós temos que buscar lá atrás a nossa discussão que nós fizemos com a obra do Roque de Barros Laraia, que nos deixa muito claro acerca da cultura, muito claro acerca do mito que existe determinismos geográficos ou biológicos, ou que os fundamentos iniciais da antropologia, que colocavam o homem em várias etapas de construção civilizatória, tendo o europeu no topo e todo o demais abaixo, que isso é uma mentira, que isso já está ultrapassado, que já está superado pela antropologia. Então, nessa perspectiva, a gente compreende aqui essa afirmação constante das diretrizes, né? Veja bem, toda a nossa cultura, ela é fruto do quê? Desse sincretismo, essa construção coletiva de várias perspectivas, de várias culturas que vieram compor o Brasil, somado, claro, à nossa própria cultura originária. Então, todas têm que ser valorizadas. Mas agora, quem é que precisa da igualdade material? De uma ação afirmativa, para tentar uma igualdade de fato? Cultura negra, cultura indígena, porque são eles que estão com desprestígio, não tem a garantia do direito à verdade, do direito à divulgação do conhecimento e o direito ao tratamento igualitário do ponto de vista da valorização do seu papel na construção da sociedade brasileira. Então, nós precisamos jogar peso agora nesses grupos, que não têm suas histórias contempladas nos espaços educacionais, nem nos espaços estruturais do Estado. Beleza? Tranquilo? Tá ok, pessoal? Tá sim, professora. Então tá. Em decorrência da nossa Lei 10.639 de 2003, que foi lá e inseriu na LDB o artigo 26A, 26A, parágrafo 1º, 26A, parágrafo 2º, nós também tivemos
uma diretriz do também CNE, do Conselho Nacional de Educação, porque o Conselho é dividido em Câmara, né? Educação Básica e Ensino Superior, lá na Câmara de Educação Básica, uma resolução. Aí ela é aprovada pelo Pleno do Conselho Nacional de Educação e vira resolução, força de lei. E aí a resolução veio inserir a questão das diretrizes curriculares nacional para o ensino médio. Aí agora falando em ensino médio. E há esse artigo 9º que vai colocar que a legislação nacional determina componentes obrigatórios que devem ser tratados em uma ou mais das áreas do conhecimento para compor o currículo. São definidos pela LDB. Por que está falando que é definido pela LDB? Teve aquele 26A colocado lá na LDB. Várias são as alternativas, mas aí vem alternativa não. A linha C, o ensino da história do Brasil, que leva em conta contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, que é a nossa formação. D, estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Ele vem aqui e reafirma, tá? Reafirma essa resolução, reafirma esse conteúdo aqui. E vai constar lá nas diretrizes curriculares do ensino médio também. Isso daqui eu acho super sensacional, tá? Também nas diretrizes. É importante salientar que tais políticas, essas políticas de reconhecimento, de valorização, de obrigatoriedade do ensino da história e da cultura, em razão de um reconhecimento do educando, né? A gente falou tanto em reconhecimento, né? A pessoa tem que se reconhecer, sentir valorizada, né? Naquilo que seus antepassados construíram. Então, tem como meta o direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo própria, manifestarem com sua autonomia individual e coletiva os seus pensamentos. Então, é mais do que conhecer um passado, é a partir da obrigatoriedade que vai causar um reconhecimento, uma valorização, sabe aquele experimento que a gente assistiu da criança que olha para uma boneca branca e uma boneca negra, e aí fala qual é feia. Ela mostra a negra, mesmo sendo negra. Qual é bonita? A branca. Qual é boazinha? A branca. Qual é a má? A negra. Isso também é reconhecimento de não existe um espaço institucional que promova valorização dos negros. Os heróis são todos brancos, as princesas todas brancas, os grandes nomes da história brancos, os grandes literatos brancos, os grandes artistas brancos. O que é o negro, então? Então, é lógico que isso joga peso para que você não se reconheça enquanto alguém passível de ser importante para a história, de ter antepassados importantes para a história. Então, além de reconhecer um ponto de partida para construir, para se desenvolver. Uma criança negra que passe pela escola e não se identifique em nenhum herói nacional, e não se identifique em ninguém que é colocado como um personagem importante do ponto de vista social, econômico, cultural, artístico, ele não se compreende como alguém passível de construir história, arte, desenvolvimento econômico e social, porque não se reconhece. Então, você tem que reconhecer para identificar, para construir. Entenderam? Beleza? Beleza, queridos? Beleza, professora. Entendi, sim. Os pontos lá das diretrizes, tá? Os pontos que estão colocados nas diretrizes. E nós vamos trabalhar isso na segunda, novamente. São vários subitens.
porque as diretrizes vão regulamentar a ordem lá do artigo 26A da LDB. Vai explicar como é que vai, é o que eu falei, como um manual de instrução. Vai lá, pega, ó, assim, 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 vai explicar, vai pormenorizar, vai indicar. E não é um trabalho construído por uma pessoa, é um trabalho construído no âmbito do Conselho Nacional de Educação, que é altamente representativo, com a audiência pública de movimento negro, de vários órgãos, entidades da sociedade civil ligadas e vinculadas ao movimento negro, a estudiosos, pensadores, pesquisadores, intelectuais negros, que formularam isso. Então, é um documento muito importante, não só para a área da educação, para a própria história, né, brasileira. E aí lá está dividido em educação das relações étnico-raciais. Eles vão discutir esse ponto. O que é educação das relações étnico-raciais? Depois, história e cultura afro-brasileira e africana. Quais são as determinações da obrigatoriedade do ensino dessa história? Depois, consciência política e histórica da diversidade. Aí discorre sobre isso. Fortalecimento de identidades e de direitos. Vai discorrer sobre isso. Ações educativas de combate ao racismo e discriminação. Ele vai desenvolver o texto sobre isso. Obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, educação das relações étnico-raciais e os conselhos de educação. Aí vai falar da atuação do Conselho Federal, né, que é chamado Conselho Nacional de Educação, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais, que são os 3 conselhos nas 3 órbitas federativas, né, União, Estados e Município, que tem por função, por prerrogativa, por competência, formular políticas públicas educacionais com vistas a cumprir a lei de diretrizes e bases da educação. Então, esse documento é o resultado de mais avançado pensamento com vistas a corrigir toda essa distorção, essa dívida que, principalmente no campo da educação, se apresentava até a inclusão obrigatória do mandamento de que deve haver, em todos os níveis do ensino, essa perspectiva, né, do que é a história, de fato, que foi a história dessa população brasileira e sempre foi embranquecida ou esquecida de maneira proposital. E o dano que isso causa, nosso racismo estrutural posto até hoje, né? Essa dificuldade que o brasileiro tem, e ainda nesse racismo velado, mas estruturado em todas as instâncias, né? E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, de como a gente categoriza negros em determinadas posições e brancos em outra, e saber que isso é fruto do quê? De um inconsciente coletivo que, por não conhecer a história e a cultura afro-brasileira, não vê o negro como passível de ocupar espaços de poder, espaços de fala, espaços de construção, nem social, nem cultural e nem econômico. Beleza? Beleza, amores? Eita. Ok. Beleza, professora. Olha, amores queridos, a gente podia começar essa leitura desses pontos aí, mas agora nós temos aqui 8h44. Será que a gente começa? Ou fica para a próxima aula? É muita coisa os textos? Aí pode deixar para a próxima. Então deixa para a próxima. Senão vai ter que interromper vamos no deixar meio. para próximo. Tem que interromper para dar continuidade, mas fácil para a próxima a gente ir diretão. Tá.
Deixa eu dar um ESC aqui para ver a carinha de Que hoje foi vocês. pesadona a aula. Então, Hoje foi, né? Bastante conteúdo. Não foi difícil, mas é muito conteúdo. É bastante coisa mesmo. Exatamente, concordo. É denso, né? É bem denso. É bem massivo, mas é legal, é bom. A gente Ai, consegue gostaram? levar para muita coisa isso. Nossa, bastante. E isso é importante demais para vocês, pessoal, em concurso e para a vida também, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu coloco já à disposição de vocês a diretriz lá no ambiente virtual, coloco a aula gravada, que vocês me ajudaram aqui, que eu gravei a aula, e coloco o slide. Aí vocês, né, eu sei que a dinâmica da vida é difícil, mas conseguindo, dá um jeitinho de dar uma leitura inicial, marcar algum ponto, porque se essa aqui, que é introdutória, foi densa, imagina quando a gente mergulhar agora nos tópicos das diretrizes, aprofunda mais. Mas eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para vocês, tá? Tranquilo. Beleza? Beleza. Muito bem. Ficou alguma dúvida, alguma consideração, alguma crítica, sugestão, etc, etc? Cara, está de boa. Não, achei ótimo, eu não sei nem o que falar. A gente também, tá tranquilo. Beleza. Então tá. Então vamos sair 10 minutos mais cedo, então. 10 para as 9. Deus, Arrasou. Baco, te abençoe. Muito bom. Tchau. Beijos. Beijo, gente. Boa noite. Obrigadão. Nós Obrigada. agradecemos. Boa semana. Arrasou na aula hoje, foi sensacional. Ai. Obrigada. Beijos. Beijoca, gente.